Olá, o Globo Universidade de hoje está em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para visitar o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Eu vou mostrar como modelagem computacional, realidade virtual e comunicação à distância prometem revolucionar a medicina. Você vai ver que exames de diagnóstico ganham formas tridimensionais e podem ajudar médicos no planejamento de cirurgias. Você vai conhecer ainda outras áreas que também se beneficiam dessa parceria com a computação científica. Este pesquisador desenvolve um programa para turbinar o treinamento de atletas olímpicos. Uma professora aposta no alto desempenho dos computadores para desvendar o código genético. Ela usa sofisticadas ferramentas computacionais para entender a ação de remédios dentro do nosso corpo. Está no ar o Globo Universidade. Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Na cidade imperial, enquanto turistas visitam construções históricas, pesquisadores trabalham para construir o futuro no Laboratório Nacional de Computação Científica. É no LNCC que fica o coração de uma rede de estudos em medicina assistida por computação científica que reúne 23 laboratórios associados em 11 estados brasileiros e 10 instituições internacionais. Neste laboratório, exames como tomografia, ressonância e ultrassonografia ganham três dimensões, a partir de técnicas de processamento de imagens. Depois, as informações desse modelo 3D, no caso de um aneurisma cerebral, vão ser inseridas neste outro modelo, o sistema arterial simplificado. Com tudo isso, dá para representar de forma precisa a velocidade, a pressão, o movimento do fluxo sanguíneo. A modelagem computacional desenvolvida aqui no LNCC pode fornecer dados para os médicos estudarem doenças e tratamentos de forma não invasiva e até planejarem cirurgias. Paulo, como tudo isso é possível? Essa informação detalhada pode ajudar os médicos no processo de novos tratamentos para as doenças do sistema cardiovascular humano, ajudar a fase de treinamento dos médicos, procedimentos cirúrgicos podem ser realizados através aqui do modelo 1D. O que a gente pode ver aí? Nesse caso, nós estamos simulando o aneurisma, que é uma patologia, que é um crescimento anormal de uma certa pedaço da artéria. Então, podemos ver aqui os campos de velocidades associados, diversos valores de velocidade, sendo as velocidades mais baixas em azul e vermelho os valores mais altos. Então, isso dá a ideia ao médico, a complexidade exercida nesse modelo, a complexidade que existe de velocidades dentro do aneurisma, que vai permitir o médico a realização de diagnóstico de forma mais facilitada e também permitir os médicos um conhecimento melhor da situação. Nesse outro caso, são deslocamentos de partículas, que a gente está simulando as plaquetas. As plaquetas são as partes do sangue que estão relacionadas com a parte de curar lesões nas paredes arteriais. No caso, são 3 batimentos cardíacos. A gente vê que muitas partículas ficam na região do aneurisma. Isso é um comportamento que está diretamente relacionado com a criação da doença e com o desenvolvimento. Então, quando essas partículas ficam na região do aneurisma, podemos ver que isso vai ser prejudicial para o paciente, porque a patologia dele pode se desenvolver. Então são os resultados, são as classes de visualização que a gente pode fazer e oferecer justamente essa forma, através de técnicas de computação gráfica, facilitar o entendimento desses modelos. E se a proposta é interagir, a parceria entre computação e medicina mostra que pode ir bem mais fundo. Bisturi em mãos e um corte no paciente, tudo em simulação, claro. Com esse dispositivo e com base em muita matemática, dá até para ter a sensação da resistência do tecido. A ideia é que isso possa ajudar na formação de futuros cirurgiões. Como é que você explica isso? Esses tecidos são todos montados aí de forma matemática? Como é que funciona para um leigo entender? Na verdade, a gente usa
fórmulas matemáticas que são disponíveis em bibliotecas específicas da ferramenta e elas disponibilizam, a partir de fundamentos de computação gráfica, diferenças entre objetos virtuais que colidem e que criam a resistência, o chamado force feedback, que é utilizado na ferramenta. A tendência é que a gente também consiga utilizar essa tecnologia para que a gente consiga depois simular os tecidos humanos, os órgãos humanos. Acha que já viu tudo? Então, espera só um pouquinho. Você vai ver que a parceria entre computação e medicina pode ganhar vida e ir ainda mais fundo. O que eu mais gosto na GCC é o ambiente que ele está inserido. Desde salas como essa, que eu passo a maior parte do meu dia, passando pela sala de aula, a biblioteca, os laboratórios, enfim. A tranquilidade que aqui existe, aliado com um clima serrano totalmente propício a quem pretende estudar e pesquisar, isso favorece fortemente qualquer desenvolvimento e, enfim, a se dedicar completamente ao que está trabalhando no momento. Meu nome é Ana Tereza Vasconcelos, eu trabalho no Laboratório Nacional de Computação Científica, na coordenação do Laboratório de Bioinformática e Genômica Computacional. No início dos anos de 2000, vários projetos de sequenciamento começaram no Brasil através da rede Genoma Brasileiro, que é a rede que eu coordeno. E dentro dessa rede, a gente sequencia, através de sequenciadores, vários genomas de vários organismos que são importantes, não só pelo ponto de vista biotecnológico, mas também relacionados a áreas de saúde. Então, esse é o sequenciador que ele é capaz de gerar uma quantidade muito grande de sequências em um curto espaço de tempo. Então, nessa placa, o DNA, o material genético, é inserido, é processado, existem umas etapas que são realizadas aqui no laboratório e após algumas horas de processamento nesse equipamento, então, nós somos capazes de obter, por exemplo, o genoma de uma bactéria. O genoma de um organismo qualquer é o manual de instrução, são as letrinhas que estão contidas dentro do núcleo da célula de qualquer organismo. Qualquer problema que existe na organização dessas letras pode acarretar, por exemplo, num tipo de uma doença. Tem vários projetos em andamento, um deles, que é extremamente bonito, é o sequenciamento do câncer de mama. Nesse caso, 2 células de uma mesma paciente foram extraídas, uma célula normal e uma célula cancerígena. E nós passamos, então, a sequenciar essas 2 células para fazer uma comparação. E o que a gente quer, na realidade, é tentar entender quais são os genes que estão mutados, quais são os genes que estão diferentes entre uma célula normal e uma célula cancerígena da mesma pessoa. Com essas informações, a gente pode tentar entender como é que essa doença está evoluindo. Espinha dorsal, vértebras, costelas, um passeio pelo esqueleto, uma viagem virtual pelo corpo humano. Você em casa, com certeza, não consegue enxergar esse modelo em 3 dimensões. Mas aqui, nessa estrutura construída pelo LNCC e usando lentes especiais, eu posso ver as imagens em 3D. O que chega a parecer brincadeira, um jogo de videogame poderá, no futuro, ser usado para o ensino de medicina numa aula de anatomia, por exemplo. Paulo, como exatamente essa estrutura pode ser usada por professores e alunos? Esse sistema ele tem a finalidade de possibilitar a imersão do usuário, podendo ser alunos ou médicos ou numa aula de anatomia. Esse sistema ele tem a vantagem de permitir você entrar dentro dos objetos virtuais. Por exemplo, como estamos fazendo aqui, estamos entrando dentro do crânio. Eu posso ver estruturas em escalas diferentes do que eu teria na prática, ou numa escala equivalente. Outra